Amém, amados? Bom dia. Deixa eu só me conectar aqui também. Deus. Conectar aqui também. Glória a Deus, né? Amém, amados? Mais uma vez, tendo o privilégio de estudarmos mais um personagem da Palavra de Deus. Hoje, o nosso querido Ezequiel. Ezequiel é muito conhecido, né, pelo Vale dos Ossos Secos. Ezequiel é muito conhecido pela questão profética dele, mas eu queria que vocês compreendessem alguns pontos que nós vamos estar trabalhando hoje na vida de Ezequiel. Tem uma coisa que me fascina muito na questão do Ezequiel, é justamente esse aspecto onde ele é presenteado por Deus, né, quando ele faz 30 anos de idade. Isso aí, para mim, é um cuidado de Deus, é um detalhe de Deus na vida do nosso amigo Ezequiel. Amém? Então, vamos estar orando? Está nos apresentando. Senhor, nós queremos nos conectar na Tua vontade, conectar na certeza daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Queremos reconhecer, ó Deus, a Tua bondade, a Tua plenitude da Tua palavra, Senhor. Confirma, ó Deus, as promessas em cada coração. Leva-nos a entender um pouco mais sobre a vida de Ezequiel, esse Teu servo, Senhor, que mesmo numa situação de cativeiro como Daniel, Senhor, ele não se deixou levar pelas circunstâncias, Senhor, mas ele consagrou seu coração e as suas emoções ao Senhor. Que nós possamos realmente vivenciarmos tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amada, a vida de Ezequiel, ela é uma vida repleta de visões, né? Nós conhecemos, amém, Robert, Ângela, Rosângela. Ela é uma vida repleta de visões, né? Nós tem até alguns comentaristas, né? Principalmente os neoliberais ali nos Estados Unidos, na década de 60, 70, até a década de 80, eles que são os neoliberais, são teólogos, né, que pisou os pés no liberalismo, né, e com isso eles tentaram desmistificar. Tem até um teólogo, né, que ele tem um livro chamado sobre a desmistificação, né, e aí ele fala que Ezequiel, ele era um cara que tinha delírios, né, um cara que tinha problemas seríssimos, né, na área de quase uma psicopatologia, né, e que todo o livro de Ezequiel não deveria ser lido pela igreja, porque nada mais é de contos de delírios. Se você for ver o tanto que o livro de Daniel ajudou, construiu, não só a igreja, mas pessoas, quem aqui que talvez na sua caminhada com Deus já não tenha sido edificado, né, com o Vale dos Ossos Secos? Eu, particularmente, eu gosto de uma frase ali, né, do Vale dos Ossos Secos: poderá uma nação se levantar num dia? Né, porque eu fico fascinado com a história do povo, principalmente no deserto, porque uma nação é construída no deserto e uma nação nasce num dia. Mas o que me fascina mais, o que me chama mais a atenção das visões de Ezequiel, é quando ele vai mergulhando nas águas que saem do trono. E chega um momento assim que ele tem que literalmente entrar de cabeça. E às vezes eu fico vendo, né, que poderíamos fazer um paralelo com a igreja, pessoas que apenas estão na superficialidade, outras mais ou menos comprometidas, outras estão comprometidas, mas não totalmente assumidas, e outras que mergulham. Então, essas são as grandes lições que eu consigo tirar. Por isso que, para mim, é mais interessante a visão do rio do que as outras visões que Ezequiel já teve. Ezequiel, cujo nome significa fortalecido por Deus, tá? Cresceu em Jerusalém, mas aos 25 anos foi levado para o cativeiro babilônico. Isso aqui é muito importante, amado. Por quê? Porque faltaria 5 anos aqui no caso, né, para ele se tornar o adulto diante da lei judaica, né? Para a lei judaica, o adulto ele não é 21 anos como a lei brasileira, é 30 anos. Somente com 30 anos que ele poderia entrar na sinagoga e ocupar o lugar de honra que seria a leitura da Torá.
Então, quando alguma pessoa fazia 30 anos naquela semana, ela era convidada, lembramos que nós estamos falando de comunidade pequena, todo mundo conhecia, ela era convidada a ler a Torá. Tá? E assim, nós vamos explicar daqui a pouquinho, viu, Isa? Como é que estava Daniel, onde estava Jeremias. Vou tentar trazer um estudo bem didático para nós entendermos como que eles estiveram próximos, mas não juntos. Tá? Então, assim, quando Jesus foi ali na sinagoga, né, vamos colocar assim, tentar entender de uma forma mais didática, avisar ao rabino, né, o sacerdote local, que Jesus estava ali, tinha completado 30 anos, então foi-lhe dado o privilégio da leitura da Torá. Isso era uma coisa mais comum. E ali na leitura da Torá cai o texto de Isaías, que nós já sabemos que, inclusive, as pessoas ficam assim maravilhadas com a maneira como ele leu, porque ele leu na primeira pessoa: o Espírito do Senhor está sobre mim, né, sobre a minha pessoa. Por que eu disse tudo isso? Porque daqui 5 anos, Ezequiel, ele servia no templo, tá? Servia no templo, mas ele não tinha entrado no Santo do Santo, ele só poderia entrar uma vez a partir dos 30 anos de idade e uma vez na vida, ou dependendo da necessidade. Geralmente, por causa do número de sacerdotes, no templo de Zacarias, para você ter uma ideia, tinha 4.225 sacerdotes. Então, era uma escala que precisava ser feita. E faltava só 5 anos, né, para Ezequiel ter o privilégio de entrar no Santos do Santo. E aí, de repente, ele é levado em cativo, ou cativeiro. Tá? Ele foi levado na segunda leva. Nós vamos explicando isso aqui. Tá? O profeta Ezequiel era casado, porém sua esposa acabou falecendo repentinamente durante o cativeiro. Nós não sabemos muito dela, nem dos filhos, se ele teve filhos. Não existe nenhuma informação e nem os registros. Tá? Bom dia, Elizabeth. Estava com saudade. Estava descansando, né? Deus abençoe. Talvez, porque muitos registros, gente, tem naquilo que chama-se dos escritos dos escribas, ou o que nem Esdras era um escriba que estava na corte, e ali ele registrava bastante coisa. Quando ele vai para Jerusalém, ele continua registrando, tá bom? Então era muito comum ter os historiadores, que nós chamamos de escriba. Então por isso que muitas informações paralelas, que não estão na Bíblia, mas que seriam de cunho acadêmico, informação histórica, se recorre a esses escritos. A maioria deles estão em Tel Aviv, não é nem em Jerusalém, tá? Estão lá em Tel Aviv. Então tem muitas informações. Não se tem nada sobre a família de Ezequiel. Enquanto estava na Babilônia, Ezequiel, de sacerdote, se tornou um profeta. Então ele não era um profeta a princípio. Talvez isso nunca tenha passado pela cabeça dele ser um profeta, tá? Ele é o autor do livro do Antigo Testamento, que leva o seu nome. Isso aqui é só apenas uma ênfase, né? Então, o que é importante, né? Primeiro, eu sempre falo para os meus alunos de teologia: não se prenda à titularidade. Deus não está preso a títulos. Deus está preso ao coração. Então, você pode ser um obreiro, mas Deus quer te usar como profeta. E se Ele quiser, Ele vai te usar. Ou Ele quer te usar como um levita, ou Ele quer te usar para ser um faxineiro, né? Ter um privilégio de limpar a casa do Senhor para que a igreja se reúna. Então, não se prenda a título. Eu sempre falo isso para os meus alunos, porque muitas vezes, né, e nesse tempo que nós estamos vivendo, eu estou lendo as cartas de Cipriano, gente, do século I e II, tá? Principalmente o ano 167 depois de Cristo, né? Cipriano, ele era um dos pais lá em Alexandria. E é interessante, né? Os coptas, né? O cristão egípcio, né? Foi organizado por eles e pouquinho antes de Tomé. Então, Cipriano escreve muito sobre essa questão da igreja, e ele, parece que ele já estava antevendo, né, a questão da titularidade, né? Aquilo que é tão forte no meio nos dias de hoje, né? Muito interessante. Eu ainda quero preparar, talvez são 2 aulas que eu quero preparar, ou no Projeto Caleb, ou talvez até aqui, que seriam os pais da igreja. Nós fazemos uma pincelada nos pais da igreja, e outra nós fazemos também uma pincelada em cosmovisões, tá, gente? Principalmente nesse momento de quem tem filhos pequenos, abaixo de 9 anos de idade. Existe uma corrente ideológica que está... porque assim, o diabo, ele trabalha com astúcia, tá? Ele é um observador,
Eu sempre falo assim, às vezes a pessoa que nem trouxe esse dia um cidadão para falar comigo e ele sentou lá na cadeira, e ele não sei por onde começar. Eu falei, então fale um pouco sobre isso, sobre a sua ansiedade, sobre o seu medo, tá? A sua timidez. Ele falou, alguém falou de mim? Eu falei, não. Aí eu só expliquei para ele, não entrei em detalhe. Eu falei, não, continue falando sobre isso, tá? Então, quando você olha para isso, ele perguntou assim, mas como é que o senhor sabe? Eu falei assim, porque já fazem 33 anos que eu sou psicólogo e a gente acaba observando a maneira das pessoas. Então, agora imagina o diabo, que eu sempre digo isso, que conhece e nos observa. Então, assim, sempre saiba isso, não é o título que vai fazer a tua questão ou o ministério, como foi colocado aqui, mas aonde Deus quer te usar e da maneira que Deus queira te usar. O ministério de Ezequiel começou com a condenação e o julgamento da nação de Judá. Tá? Ele ainda não vai falar do reino do norte, ele vai falar do sul, desculpa, né? Ele vai trabalhar a questão de como que Judá não prestou atenção nas mensagens e por isso que eles estavam lá no cativeiro. Apesar de ter sido escrito em uma época em que Jerusalém estava sendo destruído, o livro de Ezequiel é cheio de esperança. Parece uma contradição, mas não é, né? Ezequiel é um livro escrito no período de destruição, como Daniel, tá? Nós já vamos ver o tempo deles aqui, tá? Mas é um livro cheio de esperança. Quem aqui que já não foi esperançado, né, do verbo esperançar, né, com os textos lá de talvez Vale dos Ossos Secos? Quem aqui que já não foi visitado, né, quando alguém pregando e dizendo, mesmo que a tua vida esteja ou seja como Vale de Ossos Secos, né, o Senhor pode fazer toda a diferença nela. Então, é um momento que nós precisamos entender de esperança. Né? Ezequiel queria ajudar as pessoas a aprenderem com seus fracassos. Ele anunciou um julgamento iminente sobre as nações que cercavam Judá e renovou a esperança pela restauração de Israel. O que Ezequiel faz? Porque a grande indignação do povo no cativeiro ok, Deus abandonou, aquele chora, e Ezequiel começa a pregar, falando, não, gente, Deus não nos abandonou. Se vocês se posicionarem de novo, se vocês entrarem nesse rio, né, não importa a situação que vocês estejam, mesmo que seja um vale de ossos secos, o Senhor vai levantar. E saibam, Ezequiel foi o primeiro a profetizar que a própria Babilônia iria cair, tá? E ele vai profetizar que outras nações irão cair também. Então, todas aquelas nações, principalmente o Egito, né, que naquela época ainda não tinha uma aliança com Israel, o próprio Egito se vangloriou da destruição, né, de Jerusalém. Então, assim, toda aquela amargura que poderia estar no coração do povo, Ezequiel começa a trabalhar com uma mensagem de esperança, falando, não, se vocês continuarem assim, as coisas realmente podem não dar certo. Então, Daniel, praticamente Deus falou com Daniel através de visões, tá? São essas visões que vão fazer toda a diferença na vida de de Ezequiel, desculpa. Lembrando que essas visões começam quando ele completa 30 anos de idade, eu não vou colocar na sequência aqui, mas na realidade a primeira visão que ele tem é do templo. Quando o Senhor fala assim, pega um medidor, né, como fosse uma trena nos dias atuais, e venha comigo que eu vou te mostrar as medidas do templo. Por que isso foi importante para Ezequiel? Isso que eu e você precisamos entender, gente. Foi importantíssimo para Ezequiel, porque neste dia ele estaria completando 30 anos de idade, ele sai ali onde está o pessoal, num acampamento dos exilados, né, vamos chamar assim, numa visão mais moderna, para nós entendermos, e ali havia um rio, né, existe um rio ali, a Babilônia era cercada por um rio principal e vários rios, né, que conectavam a esse rio, por isso que tem aquela música famosa, né, os rios da Babilônia, né, quem dançava em boate, né, River Babylon, que era uma música de danceteria, né? Só que ninguém sabe que aquela música é do Salmo 126, né? É engraçado as pessoas, né? Aquele tempo de boate. Mas, enfim. Então, ali em frente aos rios da Babilônia, ele começa a talvez chorar, ou talvez, eu gosto de fantasiar aqui, tá, gente? Talvez ele senta numa das pedras ali e fala, Deus, se eu estivesse em Jerusalém, hoje eu estaria entrando no templo. Eu queria ter esse privilégio. E
É exatamente aí que ele pega e fala assim, então eu vou te mostrar o verdadeiro templo. E aí ele é transladado em visões para Nova Jerusalém. Mas quais são as principais visões que ele vai trabalhar? Primeiro, ele vê o Senhor na sua glória, no capítulo 1 ao capítulo 3. É interessante que, da mesma maneira que Isaías, tá, o chamado profético de Ezequiel começa com o Senhor mostrando a glória dele. É como se o Senhor está falando assim, ó, eu ainda estou no controle, eu ainda estou no comando, as coisas não fugiram do meu controle. Isso é muito importante, gente, quando eu e você tivermos, talvez passarmos, ou passando por qualquer situação que nós não estamos entendendo, nós precisamos, nesse momento, assim, conectar diretamente com essas visões de dizer, não, o Senhor continua sendo Deus, Deus continua sendo Deus, e se Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo bom. Por isso, assim, que eu já disse trocentas vezes, e era o versículo, né, de cabeceira meu e da Vossus, que a gente sempre falava isso, que uma das coisas assim que nós ficávamos impressionados era com as misericórdias do Senhor que se renovam a cada dia, né? Então, assim, essas misericórdias do Senhor que se renova a cada... Ó, tem muita gente aqui mostrando a idade, hein? A Isa sabe o nome da música, a Rosângela já deve ter dançado essa música. E é uma música assim, gente, de danceteria, mas é do Salmo 126, né? Então, assim, quando você estiver com essa situação, saiba que a nossa maior esperança é que o Senhor está no controle de todas as situações. A segunda visão, né, o Senhor instruiu Ezequiel a usar símbolos para representar a iniquidade de Israel e a destruição de Jerusalém. É um dos símbolos, ele constrói uma cidade. Tá? E é interessante como Deus trabalha com Ezequiel. Imagina, ele chega lá no acampamento dos exilados, né? E podia tocar no louvor da igreja. Tem muita gente que vai começar a dançar. Viu? Ele fazia construiu uma pequena cidade representando Jerusalém. Imagina o povo chegando, Ezequiel, o que você está fazendo? Aí, quando todo o povo viu, né? Ele simplesmente chutou aquela um castelo na areia. Vamos imaginar a cena, ele estava ali perto do rio, então a probabilidade de ser areia é muito grande, então ele faz, aí quando todo mundo viu, ele vai lá e chuta. Aí todo mundo pergunta, por que você chutou? Eu falei assim, porque é isso que Deus vai fazer, Deus vai destruir Jerusalém. Tá? Porque assim, veja só, Deus tinha tirado o povo de Jerusalém e ainda não tinha sido totalmente destruído. Somente esse processo que estava acontecendo. A outra visão, né, do capítulo 25 a 32. O Senhor ordena a Ezequiel que proclama a iniquidade das nações, que cerca Israel e profetiza a sua destruição. E Deus também começa a falar. Interessante que no capítulo 4 a 24, Ezequiel faz um jejum, né? Ele começa a estocar comida. E ele começa a dizer assim que vai vir uma grande fome, então vocês começam a estocar comida. Então, tem várias questões aqui. O Jeremias também, Deus trabalha muito próximo, porque Jeremias, Deus manda ele comprar um cinto, enterrar o cinto, depois desenterrar o cinto, né? Então, são as maneiras didáticas, né? Já que não tinha PowerPoint naquela época, são as maneiras didáticas que Deus estava levando para o povo exatamente entender. E Ezequiel profetiza a destruição das nações. O que é importante aqui a partir do capítulo 25, gente? É que nem todas essas visões foram cumpridas 100%. Faltou, vamos pegar assim, não que Deus errou, pelo contrário, se cumpriu, mas tem ainda aquilo que nós chamamos, tá? Porque o Ezequiel você precisa entender em três contextos. O primeiro contexto é as visões para aquela época, o segundo contexto é as visões para a minha vida hoje, e o terceiro contexto, importante contexto, as visões escatológicas. Então, a partir do capítulo 25, tá, começa a se falar sobre as visões, tá, do grande momento escatológico, e esse momento que nós estamos vivendo. Por isso que a maioria dos escatologistas, né, Raul Lindsay falava assim, nós não podemos estudar Apocalipse sem conhecer Daniel e Ezequiel. E é mais ou menos isso que eu sempre tenho usado também. O Ezequiel 33, 38, 33 ao 48, desculpa, o Senhor repreende os líderes de Israel por serem maus pastores. O Senhor será um verdadeiro pastor para Israel. E aqui vem a profecia messiânica, por isso que eu falei que se cumpriu, mas não, algumas partezinhas não se cumpriram. Uma delas é do pastor messiânico, que irá pastorear Israel e trazer o período
né, de prosperidade que o reinado de Davi trouxe. Por isso que eles esperavam, e esperam até hoje, um rei, né, que venha trazer prosperidade e não um rei que venha morrer na cruz. Por isso que eles não entenderam e não aceitaram, tá, o Senhor Jesus, essa grande barreira. Mas profeticamente, tá, se você estudar os capítulos 25 a 48, você vai ver, e Jeremias também vai dizer, Isaías também vai dizer, que o Senhor vai abrir os olhos dos judeus. Paulo entendeu isso de uma maneira tremenda, por isso que Paulo escreve isso aos Romanos, capítulo 9 e o capítulo 11, né? Ele vai falar de um período onde Deus estaria trabalhando diretamente com os judeus. Então, Lutero foi contra essa passagem, não sei se vocês sabem. Aliás, Lutero era antissemita, né? É uma coisa assim que às vezes não se gostam de falar, principalmente os protestantes renovados calvinistas, né? Mas Lutero era antissemita. Lutero, ele achava que os judeus tinham matado o Messias, né? Então, essa ideia não é uma ideia do catolicismo, tá, gente? Não vamos aqui entrar em mais detalhes, porque não é o estudo da história da igreja, conforme nós já fizemos, nem dos pais da igreja. Mas é importante você entender que, sim, até hoje, algumas pessoas, uma vez no aulão, quando era presencial, uma pessoa começou a frequentar, e amando estudo, até que chegou-se nesse ponto, e ele falou assim para mim, até a voz Suzy estava vendo, ela olhou assim, quis até discutir com a pessoa disse assim, eu não acredito nos campos de concentrações, aquilo lá tudo foi um marketing judeu, eu não acredito naquilo, aliás, eu não acredito nem no povo judeu, é tudo uma farsa, né? E aí nós falamos pesado com amor, dizendo, pera, não é isso, não é isso, não é isso. Porque isso vem dessas informações, infelizmente, que vão se passando pelo meio do povo. Então, essas belas visões, a Marquesa Ezequiel teve, dizem respeito tanto aos planos imediatos quanto ao longo prazo por parte de Deus. Aquilo que eu falei, são visões que ele teve, né, para o momento histórico na qual ele estaria vivendo, mas também são visões que vão projetar aquilo que Deus quer fazer para a minha vida e para as nossas vidas, né? Israel e Judá serão novamente unificados a partir dos confins da terra, pois a glória de Deus também retorna e Deus habita entre seu povo. Essa é uma das grandes promessas, né? Judá, reino do sul, Israel, reino do norte, tá? Judá ficou com Jerusalém, Israel ficou com Samaria. Por isso que na época de Jesus vem aquela questão, né? Mas aonde que nós vamos adorar? Em Samaria ou em Jerusalém? E Jesus fala, não, os verdadeiros adoradores irão adorar em espírito e em verdade. Porque até na época de Jesus, essa questão aqui, essa questão que é muito forte, tá? Nesse aspecto de que ainda no tempo de Jesus havia essa divisão aí de Samaria e Judá. Alguém colocou aqui, estive visitando uma cidade perto de... Interessante, viu, a pessoa que comentou, que é a Isa, né? É interessante que essa pessoa esteve lá e ela disse que aquilo lá é tudo uma farsa, que aqueles sapatos lá são tudo falsos. Mas, enfim, quando a pessoa quer ser cega, gente, não adianta. É que nem ideologia. Não adianta você falar, mas isso, porque não adianta. É bater em pedra, tá? Não adianta. Diz que bate em pedra, tanto bate até que fura, mas, pelo amor de Deus, tem umas coisas que não... tem umas cabeças de algumas pessoas hoje que não são pedras, é chumbo grosso, né? Então, continuando aqui, amados, Ezequiel entregou as mensagens de Deus com uma linguagem direta que todos podiam entender, quer escutasse ou não. Então, por isso que Ezequiel faz aquilo que nós chamamos didaticamente, tá? A Shang, né, que trabalha ainda hoje, a Elizabeth trabalha na área pedagógica, aquela maneira didática, às vezes, de levar elementos para dentro de sala de aula. No meu tempo, tá, gente? A gente levava, às vezes, feijão para aprender matemática, levava milho, saquinho de milho, né? O feijão era melhor, né? Então, abria o saquinho de feijão, e a professora falava no quadro, 8 mais 10 mais 2 é quanto? Aí você tinha que pegar os feijões, colocar, e ela vinha lá, contava se teria ali, né, 8 mais 10, para quem não sabe, 8 mais 2, desculpa, é 10, né? Ou 8 mais 10 é 18. Então tinha que ter esses números de feijões lá. Até uma forma didática. Daniel vai usar isso, Ezequiel bastante, Jeremias também, mas os dois que mais usaram foram Jeremias,
tá? E Ezequiel, sendo que Ezequiel fez mais uso por ele estar mais próximo do povo exilado, entendeu? Então, assim, você levar essas informações didáticas, e por isso que ele faz vários desenhinhos. Ezequiel faz desenhos, Ezequiel faz essas questões, assim, que é interessante da maneira como Deus vai trabalhando, né? O próprio Ezequiel recebeu uma advertência de Deus, aqui é muito interessante, amado, de que se não transmitisse fielmente, né, o castigo viria sobre ele, ou seja, a responsabilidade daqueles que morressem seria de Ezequiel. Então Deus fala assim, Ezequiel, você viu tudo que eu tenho que te falar, prestou atenção em tudo que eu tenho que te falar. Agora tem uma coisa, se você não for fiel nas coisas, se você ficar com medo, é daqui, gente, que eu não estou dizendo que está certo ou está errado, mas há um certo exagero nos dias de hoje. É daqui que aqueles profetas do reteté, que a gente chama, né? É trabalhar no concreto. Muito bem, Elizabeth, é exatamente isso. Ezequiel trabalhava no concreto. Obrigado pela frase que eu estava tentando lembrar, né? O didático concreto. E aí você vê aquele pessoal no sapatinho de fogo dizendo, eu vou falar, não vou falar, eu estou com medo de falar. Não, mas Deus está falando que se eu não falar vai pesar sobre mim. Eles tiram desse texto, né? Ezequiel não ficou fazendo esse charme aí não, tá? Ezequiel foi advertido por Deus, ele registrou isso, tá? E aí ele saiu transmitindo a mensagem sem fazer o reteté. Então Ezequiel profetizou e proferiu as palavras do Senhor aos judeus exilados na Babilônia, na mesma época que Jeremias estava profetizando em Judá e Daniel estava profetizando na corte dos babilônicos, tá? Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, por isso que eu estou adiantando. Estudar a vida de Ezequiel pode fortalecer a fé e nossa esperança que o Senhor tem as nações sob controle. Então, assim, eu e você precisamos estampar em nós um sorriso pela convicção e pela certeza do quanto Deus está no controle, Deus tem o controle, e Deus é o Senhor da história, e não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor. Presta atenção nessa frase, porque é tirada de Ezequiel, na hora que ele mergulha no rio. Não importa o que está acontecendo ao nosso redor, o que importa é o que está acontecendo no nosso interior. Amém? Ao nosso redor, podemos estar enfrentando as maiores crises, mas é aquele momento que Jesus está no barco, no meio da tempestade, todo mundo desesperado e Jesus calmamente dormindo. Algumas pessoas falam assim, ele estava cansado, ele estava com sono pesado. Meu amado, num barquinho naquela época, no meio de uma tempestade, sendo que os discípulos eram exímios pescadores, conheciam o mar, a fúria do mar, e se fosse uma pequena tempestade, eles saberiam que dariam conta. Mas a tempestade era tão grande que eles entraram em desespero. Então é mais ou menos assim, se você já assistiu algum filme desses pescadores que passam no Discovery Channel da vida, né, principalmente os pescadores da região de Cape Cod ali, que eles vão pescar lagosta, né, em alto mar, você vê eles enfrentando aquela montanha de onda, né, em meio à tempestade. O Mar em Fúria é um filme baseado em fatos reais, né? Então os pescadores sabiam. Então voltando, eu e você precisamos ser Jesus naquele barco. Então, meu amado, parafraseando, ou você os discípulos naquele barco com Jesus, você está até no mesmo barco, né? No barquinho, você está no mesmo barquinho, você está ao lado de Jesus, está tudo jóia, mas você não está com Jesus, tá? O estar com Jesus significa que no meio da tempestade ele estava descansando, dormindo, e quando ele é acordado, ele fala, homens de pouca fé. E interessante, amado, é que o pessoal pega, né, para dizer assim, que quando Jesus falou isso, Jesus estava dizendo, vocês têm que ter fé para repreender a tempestade. Não era isso que Jesus estava falando. Jesus está falando assim, vocês estão comigo neste barco, a fé de vocês tem que ser baseada em mim. Por isso, amado, que quando há um livro, né, e é polêmico esse livro, e muitos crentes nossos atuais estão comprando, por isso que é um best-seller, você é o ponto fraco de Deus. Não, meu amado, eu não sou o ponto fraco de Deus nunca. Tá? Então, assim, nós precisamos tomar cuidado com isso. Você pode estar no barco, mas você não está com Jesus. Estar com Jesus é diferente de estar no barco. Então, o que Ezequiel mostra, assim, que dependendo das coisas, o Senhor tem um controle de tudo. Então, aprendemos que todos os que se arrependem de suas iniquidades vão receber a misericórdia, o amor e o perdão de Deus.
E a mensagem de Ezequiel, basicamente, é essa aqui, amado: misericórdia, amor e perdão, é esse processo. Tá? Mas esse processo de misericórdia, amor e perdão, ele só vai começar quando existe uma confissão ou um arrependimento das nossas iniquidades. Ou seja, tudo começa pelo arrependimento. O posicionamento é o arrependimento. Há um texto, que eu gosto muito, quando Paulo fala assim: mas vocês estavam em Gálatas 3:1, quem impediu vocês de continuarem correndo? Então, é aquele momento assim que às vezes, nós nos entregamos a situações inadequadas porque nós queremos justificar, tá? Queremos até explicar o inexplicável, que é o nosso pecado. E aí nós não somos curados. Para sermos curados, nós precisamos entender e avançar nisso aqui. Então, uma das visões, que ele vai ter, os 4 seres viventes querubins vistos pelo profeta Ezequiel na ocasião de sua convocação, também lembra o chamamento de Isaías, tá? Praticamente igual, onde ele viu os serafins que ministravam diante do Senhor. Por isso que eu falei, o chamado de Ezequiel e o chamado de Isaías praticamente são iguais, idênticos. E você vai ter também algumas questões lá na frente, que é em João, capítulo 4, Apocalipse capítulo 4. Além disso, existe uma semelhança muito grande com a visão do trono de Deus que o apóstolo João teve. Então, amado, uma das coisas assim que as pessoas tentam falar, que um copiou o outro. Não, meu amado, cada um viu a visão, e é interessante que cada um viu por uma ótica. É mesmo quando você está vendo uma situação, e cada um está vendo de um lado e descreve, só que quando você junta as descrições, dá um quadro só. Então, isso aqui que é mais importante, quando você começa a vivenciar esses valores, tá bom? O livro de Ezequiel inclui uma profecia de uma grande batalha que precederá a segunda vinda de Jesus Cristo, que é o capítulo 38, famoso Gog e Magog, quando começa aqui. É interessante que até hoje, um rabino messiânico que se converteu através disso daí, por causa, quando começou em 1979, quando o Irã, o Khomeini toma o poder, e o Irã ele passa pela visão xiita, e ali o islamismo começa a aumentar, e ele começa a dizer as frases, que ele não vai sossegar enquanto não aniquilar Israel. Aí esse rabino falou: mas peraí, eu já li isso em algum lugar. E ele começa a ler Ezequiel 38 para fazer um estudo sobre a questão profética, e ali ele começa a encontrar vestígios de Messias, e aí ele vai para Isaías, e Isaías ele vai para os evangelhos, apesar dele não ter os evangelhos, mas ele começa a fazer a relação, e ele começa a entender que aqueles Jesus, que os evangélicos ou os protestantes dizem que é o Filho de Deus, realmente é o Filho de Deus, é o Messias, ele se converte aí. Então, o livro de Ezequiel não é, apesar de ser um livro que fala de mistérios, é um livro que também leva e tem levado muitos judeus, não somente ele, muitos judeus à conversão justamente por causa disso. Eu acho lindo isso aqui, gente. Ezequiel 40, 41 contém uma descrição de um templo que será construído em Jerusalém nos últimos dias. Muitos escatológicos, ou pessoas que trabalham, escatolos, escatos, últimas, logos, estudar então as últimas coisas, os últimos dias, eles se baseiam em Ezequiel 40, ao capítulo 40 ao capítulo 48, para exatamente identificar onde vai ser a possível construção desse templo, que é uma visão que Deus vai dar para Ezequiel. O profeta Ezequiel foi contemporâneo de outros 2 profetas escritores, o profeta Jeremias e o profeta Daniel. Nós já citamos rapidamente, mas nós vamos ver daqui a pouquinho. Embora Ezequiel, Jeremias e Daniel fossem contemporâneos, eles não estavam próximos. E aqui é importante, tá bom, amado? Como Deus estava com Ezequiel? Deus estava com Ezequiel diante de 2 maneiras, O Senhor comparou o seu profeta com uma atalaia. Deus fala assim: Ezequiel, você será o meu atalaia, e a partir disso eu quero que você profetiza ao meu povo. E Deus disse a Daniel que fortaleceria ele contra o povo, porque Deus já sabia que o povo não iria aceitar a palavra. Então tipo assim, Deus já sabia, e está verde e amarelo para entender que às vezes o Brasil precisa entender que nós estamos precisando de atalaias, nós estamos precisando de pessoas que falem a verdade, mesmo que o povo brasileiro não queira escutar essa verdade, mesmo que o povo brasileiro esteja preso,
e trazendo a politicagem para dentro da igreja, mesmo que esse povo evangélico esteja trazendo uma visão gnóstica para dentro da igreja, mesmo que esse povo evangélico esteja apenas frequentando o templo, nós precisamos falar, Monte Hebron, os dias estão contados, Jesus está voltando, creia no Senhor Jesus, se posiciona no Senhor Jesus, tá? E tome um posicionamento com o Senhor Jesus. Essa questão, os locais eram diferentes, mas o tempo foi o mesmo. Essa é a grande discussão escatológica que eles estão fazendo agora. Porque, na realidade, aonde está a pedra de Caba, ou Cabá, né? Onde que é a sinagoga ao Domo do Ouro, eles têm uma discussão com uma mesquita que está ali na frente. Porque essa mesquita ela foi feita no século XIII. Entendeu? Então, será que o templo está virado para aquele lado? Eles sabem, só que eles não divulgam, gente. Justamente porque a hora que eles falam, o templo vai começar aqui, porque ainda está, é a Jordânia que toma conta, porque num acordo feito na década de 49 para 50, né? Logo após ter sido a emancipação de Israel, fizeram um acordo, nem Israel administra e nem os países islâmicos, sim a Jordânia, que naquela época era muito neutra, ela ainda é neutra, tá bom? Então, assim, mas isso aí nós podemos, escatologia, nós podemos avançar depois. Então, isso aqui é importante, gente, para vocês entenderem, tá? Jeremias, ele profetizava em Judá, tá? Ou seja, ele estava lá em Jerusalém. Daniel servia na corte do rei Nabucodonosor. E Ezequiel pregava entre os judeus cativos na Babilônia. Então, é isso que nós precisamos entender. Então, os três estavam pregando no mesmo período, tá? Mas cada um num setor. Quem que é mais importante que ninguém? Tá? Porque foi importante Jeremias falar ao povo, foi importante Daniel estar lá na corte e mostrar a diferença, e foi importante Ezequiel pregar também aqueles que estavam no cativeiro. Então, isso aí nós precisamos entender. Então, quais seriam as principais mensagens? Primeira mensagem, a causa primeira da destruição de Jerusalém do templo foi a infidelidade dos dirigentes políticos e religiosos. Tá? Segundo, reconhece também a responsabilidade individual, ou seja, nós vamos explicando isso aqui, tá? Terceira, principal mensagem, em meio aos estranhos, deu trabalho, viu, Isa? Fiquei ontem o dia inteiro fazendo isso aqui. Em meio aos estranhos, o povo deve manter-se puro. Tá? Quarta mensagem, mesmo reconhecendo a infidelidade do povo, Deus mostra o misericordioso e não o abandonará. Quinta mensagem, os que permanecerem em Judá são criticados, os que permaneceram são, por se considerarem os únicos herdeiros da terra prometida. Isso aqui é o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Nós vamos estudar as mensagens agora, tá? Dentro do nosso tempo. O profeta sonha ainda com a restauração e unificação dos dois reinos, Judá e Israel, Israel e Judá, sobre um único pastor, o novo Davi. Então, a primeira mensagem aqui que nós temos, tá? A causa da fidelidade do povo. Então, o profeta Ezequiel construiu uma miniatura da cidade de Jerusalém e ao redor dela colocou muros. Com isso, ele queria mostrar que a cidade seria dominada. Tá? E aí ele fala que isso seria um acontecimento por causa da dureza do coração do povo, que não acreditou. Porque se você pegar o que antecede ante o ataque babilônico, aí você tem que pegar os profetas estão falando, Jerusalém, vocês estão se afastando do Senhor, Jerusalém, vocês não estão entendendo. É aquela mensagem de Noé, a velha história da mensagem de Noé, né? E o povo não presta atenção, e o povo sorri, o povo fica lá impressionado com outras coisas. Reconhece também responsabilidade individual. Ele também faz racionamento de comida, simbolizando a falta de comida que viria durante esse período que a cidade seria tomada. Então ele fala assim, ó, é responsabilidade individual. Nesse gesto aqui, ele está falando assim, Deus não tem o que prover, porque vocês são culpados dessa situação que está tomando conta de Jerusalém, que vai tomar conta de Jerusalém. Em meio aos estranhos, o povo deve se manter-se puro. E aí ele fala lá para o pessoal que está no cativeiro, Deus é ciumento e castiga quem segue falsos deuses. Por isso convoca o povo, não pouco, o povo a ser fiel, né, às suas tradições, observando os estatutos e normas de Deus. Então, assim, ele convoca o povo a essa fidelidade. Ele fala, gente, está na hora de sermos fiéis, mesmo aqui nesse cativeiro. E esse cativeiro é resultado do nosso pecado. Então, vamos prestar atenção, vamos nos afastar, voltar para o Senhor.
Mesmo reconhecendo a infidelidade do povo, Deus mostra-se misericordioso. Então, Deus está presente também entre os exilados e será seu redentor, e a promessa será a do Vale dos Ossos Secos. Então, a mensagem do Vale dos Ossos Secos é pregada no acampamento dos exilados, e ele faz a pergunta para aquele pessoal: gente, uma nação pode nascer num dia? E ele fala: e é assim que vai ser. E também uma questão escatológica para 1948. E também será uma questão escatológica para os nossos dias de hoje, né, onde num dia Deus pode trazer as promessas sobre a minha vida e sobre a tua vida. Também será uma questão escatológica para o futuro, onde Israel será restaurado e o templo será reconstruído. Então, pode nascer o templo num dia só? Pode, tá? Ou 3 dias, como ele fala, né? Então, ele não hesitou em sua missão e seguiu firmemente, apesar do povo não ter... porque Deus fala: ó, você vai ser criticado, mas fica firme, tá? As instruções de Deus: prega contra os que ficaram na terra, por não estarem entendendo, né? Não estavam refletindo sobre a tristeza de Deus pelos pecados de Israel. Aqui acontece uma coisa que Ageu, tá, vai pregar contra, que o povo que ficou na terra, eles começaram a ter notícia que Deus, através dos profetas, principalmente Jeremias, né? Jeremias começa a falar assim: ó, Deus vai trazer os exilados, Deus vai restaurar. Aí o povo começa mais, eles vão voltar para cá? Vão. Ah, não, mas nós não queremos, porque essa casa aqui era do fulano de tal, e eu já tomei posse dela. E ele vai voltar e vai querer essa casa. Não, nós não queremos que eles voltem. Eles não têm direito. Então, veja só a discussão: em vez deles se alegrarem com a restauração, e infelizmente parece que esse é uma situação que eu sempre falo, né? Às vezes nós precisamos tomar cuidado, porque tem pessoas que, em vez de se alegrar com aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, parece que eles ficam tristes, né? E o profeta ainda sonha com a restauração e unificação de Israel. O profeta, portanto, alimenta a esperança do retorno dos exilados e muito mais, né? Ele alimenta a esperança de um tempo onde o Senhor vai reinar, um tempo onde o Senhor vai trazer a restauração completa de Judá. Então, amado, aos 30 anos, Ezequiel recebeu sua chamada profética da parte de Deus e, a partir daí, ministrou fielmente durante 22 anos. Ele morre, então, com 52 anos de idade. Você pode achar que é novo, não para aquela época, tá bom? Eu sou do tempo, gente, que 50 anos de idade era velho, né? Alguém chegou com... Nossa, o teu pai já tem 50 anos. Nossa, ele está velho, hein? 50 anos de idade era veieira. Né? Hoje, 50 anos de idade, a pessoa está correndo, fazendo maratona, viajando, curtindo a vida, né? Em todos os sentidos, porque hoje essa idade avançada vai mais para frente, né? Ok, mas nós encerramos aqui Ezequiel. Domingo que vem, se Deus quiser, nós vamos estudar Jeremias, um dos profetas que tem a mesma dificuldade que Moisés e a mesma dificuldade que o pastor Silas, que é gagueira. Tanto é que quando Deus chama ele fala assim: Senhor, eu sou gago, como é que eu vou falar? Aí Deus fala assim: eu colocarei as minhas palavras na tua boca. No hebraico, eu colocarei a minha língua na tua boca. Então, ou seja, eu estarei curando a tua gagueira. E tanto é que Jeremias fala e prega de uma forma tremenda a todos, né? Então, amados, encerramos por aqui. Que Deus nos abençoe. Prepare o teu coração para assistir o culto presencial ou mesmo, né, nas plataformas. Aviso a toda a igreja: a vacinação está acabando, tá? Mas não é tempo de nós abaixarmos a guarda. Vamos esperar realmente os órgãos de saúde científico, talvez a Organização Mundial de Saúde já trazer a recomendação de não usarmos máscaras, acabarmos todas essas barreiras, porque ainda existe o vírus, e esse vírus está aí, né? Então vamos tomar todos os cuidados, continuar tomando esse cuidado. Estão perguntando: vai ter os profetas menores? É provável, porque depois de Jeremias, tá? Quem que está pregando? Amós, tá? Ageu e Malaquias. Então, se Deus permitir, nós continuamos, tá bom? Eu particularmente tenho gostado, não porque eu tenho feito, né? Mas eu tenho gostado do que eu tenho pesquisado. Como eu disse, né, o detalhe de Daniel, no estudo passado, a gente sempre lia, mas eu nunca tinha prestado atenção naquela questão de você ser de uma linhagem real e, de repente, passar por uma circuncisão, né? E de repente, perder todo o sonho que é de casar e tudo mais, e tudo isso por causa do pecado do outro.
Então, a probabilidade sim, viu? Estão perguntando aqui que a gente continue estudando os profetas menores, não como é dado no Projeto Caleb. O Projeto Caleb tem essa matéria, tá? Mas nós vamos estudar nessa pegada aqui, o personagem, quem foi e como que ele se saiu. Amém? Deus abençoe a todos, Deus confirma as suas promessas, continue orando pela pastora, ela ainda está praticamente passando todo o tempo na cama, eu estou aqui cuidando dela com o maior prazer, maior alegria, tá bom? Mas vamos tomar, eu peço orações, não para me fortalecer, porque eu estou bem fortalecido, mas para Deus curar, porque quem tem essa dor sabe o quanto que é. Eu não tenho, não gostaria de ter, mas eu vejo o gemido dela e as reclamações dela, e Ângela não é de reclamar de dor, que significa que é muito grande. Amém? Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus nos fortaleça em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Encerrando aqui.